E aí, amigos, tudo bem com vocês? Ricardo Tiozão na área mais uma vez. Olha o conteúdo de hoje. Fietão, hein? 147 1.5 turbo. Então, gosta desse conteúdo aí? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e não se esqueça de ativar a notificação, que o sininho, para quando tiver vídeo novo você receber. Hoje é pouca conversa. Li os comentários de vocês do vídeo anterior, legal demais. Então é o seguinte, a gente vai dar uma acertada nesse carro, trocar o regulador de pressão de combustível dele, já vou mostrar para vocês certinho, e fazer uma revisãozinha aqui básica. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para fazer um acerto legal no carro e depois dar aquele rolê dando um acertinho na EG Pro dele, tá? Fica de olho. Bom, amigos, vamos lá. Vou começar aqui com as velas de ignição. Quando você vai fazer um acerto num carro turbo, você precisa fazer um ajuste no gap das velas de ignição. Eu vou tirar elas aqui e vou mostrar para vocês. Esse carro aqui, nesse caso, está usando as velas... Vamos ver que grau que é, porque isso também tem influência, tá? Tem que usar uma vela mais fria no carro para ele ter uma dissipação maior de calor do cilindro e fazer uma prevenção de quebra, né? É o que mais você tem que se preocupar, assim. O ganho de potência às vezes é insignificante. Nesse caso aqui de uma vela de ignição. Eu não sei que vela que está usando aqui. O carro, como vocês sabem, eu já falei, ele veio montado, né? Ele veio pronto, já veio só para fazer um acerto. O carro do Jackson, um amigo meu lá de Campo Limpo. BKR6ED, tá errado. Deixa eu ver aqui a outra. Está tudo igual. Tá tudo igual. Ele tá com vela de grau 6, tá? Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Aqui, ó. BKR6ED. Essa vela de grau 6 é uma vela que ela tem uma temperatura muito elevada. Porque quanto maior é o número, né? No caso da vela NGK, é a maior dissipação de calor. Então, assim, uma vela grau 6, ela é mais quente que uma vela grau 7, que é mais quente que grau 8 e assim por diante. O ideal de usar em carro de rua dessa forma aqui é grau 8, tá? Então eu vou tirar as velas dele, daqui a pouco eu vou na Autopeças ver o que eu encontro aqui de vela grau 8 para colocar que dê certo nesse carro. Essas aqui não funcionam. Então assim, já ia ser um problema de acerto de carro, porque o que acontece? Como a câmara de combustão fica muito quente, ele acaba fazendo a queima de combustível antes da vela da ignição. Você tem uma perda de ponto de ignição, aí fica bem complicado de fazer isso, de conseguir fazer um acerto fino. O carro às vezes fica falhando, grilando, e pode ser simplesmente a vela que está errada. Então eu vou dar uma pausinha aí e já volto, reposicionar a câmera para fazer a parte da linha de combustível aqui, que na verdade é o regulador de pressão, e mostrar para vocês. Bom, galera, estamos aqui do outro lado agora. O regulador de pressão dele, o dosador, está aqui. Eu vou substituir esse aqui, que é o modelo HPI, que ele tem ele tem a característica de multiplicar a pressão, né? Ou seja, ele tá até com um parafuso aqui, ó, tá super estranho isso aqui, né? Alguém que fez essa gambiarrinha. Então o que acontece? Eu vou explicar por esse aqui. Esse é o regulador de pressão que eu uso nos carros aqui, ó, pelo reflexo. Ele tem 3 bar de pressão, tá? É o modelo 1150 dessa marca DS. Ele é um regulador que vende na Autopeças, é do mesmo que usa no Tempra Turbo, tudo. Ele regula 3 bar de pressão, ele tem essa característica de regular 1 por 1. Ou seja, ele vai regular 1 bar de pressão de combustível e o que entrar de pressão positiva ou negativa aqui nesse caninho, ele vai subtrair ou acrescentar. Ou seja, esse carro vai andar aqui mais ou menos com 1 kg, 1,2 kg. Então, quando entrar 1,2 kg de pressão aqui, ele vai acrescentar 1,2 kg de pressão nesses 3 bar. Ele vai passar a ter 4,2 bar de pressão, que é a forma correta de trabalhar, principalmente com injeção programável. Então agora eu vou remover esse aqui e fazer a instalação desse aqui. É coisa bem simples, vocês acompanham junto comigo. Galera, é simples assim, tá? Não tem erro. É um padrão de regulador de pressão de combustível. O de baixo sempre é o retorno, é o que de volta para o tanque, é o que não tem pressão. E o que entra nas laterais dele, seja desse lado ou desse lado, sempre vai ser o pressão. Vai ser onde você tem que ter mais atenção com o vazamento e tudo, porque aqui pode vazar. Aqui é bem difícil dele vazar, tá?
Então tá aqui, tá colocado, eu vou colocar no mesmo lugar, vou prender aquele junto com uma cintinha, não tem problema. Aqui não tem problema de vibração, nada, vazamento, nada. Aqui vai ficar tudo resolvido, só de eu colocar uma cintinha resolveu, aqui, ó, prendeu ele no lugar. Agora eu vou dar mais uma olhadinha aqui em tudo junto com vocês. E na verdade eu vou atrás das velas agora, não vou dar uma olhadinha. Eu vou atrás das velas, vou resolver esse negócio das velas, mostrar pra vocês como é que é feito o gap das velas, né? Onde que eu meço, como é que eu faço isso. E montar as velas no lugar, pra gente já começar a partir aí pra um rolê, pra um acerto, alguma coisa assim, né? Deixar ele esquentar, lógico, sempre deixar o carro turbo esquentar, nunca acelerar ele frio. Mas vocês vão acompanhar tudo isso junto comigo aí. Bom galera, continuando, eu dei uma corridinha ali no Autopeças. Aí eu achei essa vela aqui, é uma que eu já uso normalmente, as Maritaka, coisa do interior, né? BR8 ESD, BR8 ESD, essa vela aqui é do Corsa, Corsa Flex, Celta Flex, tá? Acha no Autopeças também, simples demais, barata, NGK, excelente essa peça. O R dela quer dizer que ela já é resistível, então ela não dá interferência com parte de injeção programável, nada. E eu paguei R$68 no jogo de velas 4. Ou seja, muito barato, hein? Tranquilinho de comprar. Tá aqui, ó. BR8 ESD. E agora eu vou falar pra vocês o que é o gap da vela. O gap da vela é esse espaço aqui, ó. Se vocês conseguem observar, ver que tem uma folga aqui, ó. É o espaço entre o eletrodo e o contato da vela. Isso aqui se chama gap, né? Que é espaço, na verdade, em inglês. E o que acontece? Quando o carro é turbo, você precisa diminuir esse gap aqui. Quem fez o meu curso, né, de instalação de kit turbo de preparação já sabe por quê. É uma resistência que acontece dentro da câmara de combustão quando a taxa de compressão é muito alta, que é o momento que o carro está na fase turbo. O que acontece basicamente é que a centelha não consegue pular daqui para cá. Tem uma resistência, tem muito ar com combustível ali e a faísca não consegue pular. Então você precisa diminuir o gap aqui. Cara, tem ferramentas para fazer isso, eu não tenho, nunca nem vi, só sei que tem. E assim, eu faço entortando aqui mesmo, entendeu? Então você vai dando uma apertadinha aqui com um alicate, qualquer coisa. Eu vou fazer um para vocês verem como é que é. E a medida que deixa normalmente é entre 40 e 50, tá? 45 no caso, né? O que acontece? Como esse carro aqui ele tem injeção programável, bobina, né? Bobina dupla do Fiat mesmo, eu vou manter com 0,50 de folga. Quer dizer que é meio milímetro. A vela vem original, deixa eu mostrar para vocês quanto que ela vem, acho que é 0,8 essa aqui. Normalmente é 0,8. O pessoal até falava antigamente que era uma lâmina de serra, né? É isso aí, ó. Ela vem com, tá vendo que ela fica presa, ó. Ela vem com 0,8, né? Quase 1 milímetro. Então a gente deixa ela com, nesse caso desse carro, dessa preparação, a gente vai deixar ele com meio milímetro, que é 0,50, tá? Deixa eu pegar ali a ferramenta que eu esqueci para fazer. E aqui, ó, você vai ver o gap com carinho. Vai fechando ele e medindo. Não tem problema, tá? Você dar essa batidinha aqui. Seria melhor se tivesse a ferramenta, tiozão, óbvio, mas eu não tenho, cara. Vocês sabem que nem a bancada eu tenho, então a gente vai fazendo aqui como dá, né? Se você for estiver fazendo isso na sua garagem, você também não vai ter. E eu faço isso a vida toda e eu nunca tive problema. Então tá aqui, ó. Tá aí, 0,50, tá? É a medida certa do gap de deixar das velas. Então eu vou fazendo as outras velas agora e vou instalar no carro e a gente já vai funcionar ele para ir para a parte do acerto. Por falar em acerto, cara, clica aqui, dá uma olhadinha no acerto do Gol Turbo que eu fiz no vídeo passado do Golzinho 1.6 forjadinho, meu, veio uma potência legal, a pressão baixa, então clica aqui, dá uma conferida nesse vídeo que é bem legal, tá? Eu já volto com as velas prontas e a gente já vai para a instalação e já vai funcionar e começa a conversar com vocês sobre acerto. Galera, tá aí, regulador instalado, certinho, mangueirinha ligada, os cabos de vela no lugar. Esse carrinho aqui é legal porque, ó, ele tem intercooler, tá vendo? Saída do corpo de borboleta, intercooler, ele tem essa abertura aqui no capô, né? Tem até um scoopzinho aqui que é um acessóriozinho de época dele. Então ele dá uma refrigeradinha no ar, né? No oxigênio aqui que vai entrar no motor. Vem lá debaixo da turbina, passa por aqui, válvula de prioridade, tá aqui certinha, tá funcionando bem. Então tá tudo certo, ó, sensor TPS, né? É um motor 1.5 esse carro. Tá, o Fiasa, né? O famoso Fiasa, usa radiador original.
barrinha estrutural. É bem legalzinho o carro, é gostosinho de andar. Então agora vamos lá pra dentro, vamos ver se vai aparecer, né, no vídeo. O pessoal até me pergunta, eu gravo de GoPro, tá? É uma GoPro 7, então ela é um pouco sensível com iluminação. Mas vamos ver. Ah, é um negócio muito legal desse carro. Olha as rodas dele, galera, se liga. Speedline original de Alfa Romeo. Legal demais, demais, demais de legal. Então tá aí, ó. A injeção dele, deixa eu passar aqui. F-Light, tem uns manômetrozinhos, um contagiros, um volantinho aqui de época com adesivinho da Momo. Vou funcionar ele agora, hein? Aí. Temperatura do motor, tá aqui, ó. A temperatura tá 26 graus. Então assim, vou dar uma pausinha aí, vou esperar ele chegar na temperatura de funcionamento. A gente vai entrar nos mapas aí, dar uma olhada de como que tá. E vou explicar pra vocês por que tá assim, do outro tipo de regulador de pressão que ele tava usando, tá bom? Fica de olho que eu já volto aí. Bom, meus amigos, vamos lá. GoPro presa na cabeça. Não está escurecendo, tá? É que fechou o tempo fortemente aqui. São 4 horas da tarde, não está escurecendo ainda. Então vou dar uma voltinha aqui com vocês pra gente olhar aqui como é que estão as coisas. Complicado porque assim, eu sou meio grande, né? O carro é enorme, vocês entendem, né? O que acontece com esse carro aqui? Eu ia explicar pra vocês. Como segurança, bonitinho. Como ele estava com o dosador HPI, que ele, ao invés de multiplicar por 1 a pressão de combustível, ele multiplica por muitos uns, né? Depende da regulagem que você faz. Se eu não me engano é até 1 por 10 que ele chega. O que acontece? O acerto desse carro aqui, ele estava sendo feito mais por pressão de combustível do que por acerto propriamente dito na EngePro, entendeu? Na injeção programável dele. Então o que acontece? Ele estava com um acerto bem ruim, né? Bem ruim mesmo, assim, porque ele ficava dependendo da pressão de combustível. E nesse caso, o que acontece? Você colocava... Eu não sabia, né, que ele estava assim, pra te falar bem a real, porque na hora que eu vim embora com o carro, eu já comecei a dar um acerto nele. E eu não vi que ele estava assim. E aí o que acontece? Quando ele está dessa forma, você não consegue fazer um acerto direito, porque às vezes a pressão de combustível entra, sobe de mais, sobe de menos. E eu tava tomando um pau desse carro aqui para acertar ele. Até a hora que eu parei para olhar, na hora que eu cheguei aqui em casa, e vi que esse era o problema. Por isso que ele não tava dando certo. Eu falei, não, meu, tá errado, vamos resolver isso aí. Então agora, ó, ele já tá bem lisinho, a fase aspirada, porque não é a hora que o dosador, né, que o regulador de pressão sobe a pressão de combustível. Então na fase aspirada que ele tá normal ainda. A EngePro, ela tem no visor dela aqui, infelizmente não, talvez não dê pra vocês verem, a sonda lambda já, o valor de sonda. Esse carro anda com sonda lambda, não com wideband, que também dá pra você fazer o acerto, tá, galera? E o valor ideal pra lambda, assim, por exemplo, quando a sonda é wideband, você deixa ele com 82, 80, mais ou menos, de sonda, que é uma mistura meio rica, um pouco gordinho, que vai fazer com que o carro não quebre, não dê problema. E no caso desse carro aqui, que não tem a sonda, né, o carro que tem a sonda normal, né, aquele tipo narrow, que eles chamavam, que é a sonda lambda normal, esse valor correspondente é 870 mV. Então assim, tudo que ele tiver acima de 870 mV, ele tá com a mistura certa para a fase turbo. O que acontece nesse caso aqui? Ele não tem um acerto muito fino, né? Você não tem os números de um acerto muito fino. Por isso que a gente fala que é obrigatório, entre aspas, usar uma sonda banda larga. Porque ela tem um ajuste muito mais fino, ela é muito mais precisa na medição. E aí com isso você consegue ter um acerto melhor do carro. Mas ó, faz aspirada, legalzinho. Espirra já, tá legalzinho o carrinho, viu, cara? Deixa eu ver aqui, eu vou zerar aí na injeção
pra gente ver a pressão de turbo que tá vindo. Zerei. Tem embreagem de cerâmica. Ixi, meu, começou a chover. Não chove há tanto tempo e começou a chover agora. Fogo, né? Bom, vou dar um rolezinho aqui no México com vocês e vou conversar com o Jackson um dia, que é o dono do carro, pra gente poder levar esse carro no dinamômetro. Então, até assim, comenta aí, coloca nos comentários aí, escreve o que vocês acham de potência que pode vir, né? Um motor 1.5, 8 válvulas, Fiasa. Eu acredito que tá com 1 kg, 1,2 kg de pressão. Vou falar, o carro é bem espertinho, viu? Surpreende. Vamos ver se a gente consegue achar algum lugar que ainda não esteja chovendo pra eu dar uma aceleradinha. De pressão, hein, galera? Foi o que veio agora. Eu acredito que deixa, acho que ele vem mais ainda, né? Nem deu pra acelerar direito. Ó, tá ficando... Fase turbo, ele tá ficando pobre, como eu tinha dito pra vocês. Ele tava acertado, né? Ele tava compensando o tempo de injeção com a pressão de combustível maior, que é um acerto que a gente faz quando o carro tem injeção eletrônica original, né? Ele não tem a fase turbo na injeção. Então eu vou dar um tapa aqui, vou dar uma engordada de ver se ele melhora. E essa IG Pro, ela tem uma característica aqui de ser um ajuste muito fino. Então, que nem ele tá aqui, ó, 1.53 milissegundos. Se eu coloco um pontinho pra cima, ele vai pra 1,54, é de 1 em 1. Isso é bom pra você fazer um acerto fino. Muito bom, inclusive. Deixa eu aumentar bem aqui. Com certeza ele vai precisar. A polícia, hein? Ó, que hora boa, hein? Fala a verdade. Uns 2 milissegundos aqui, porque os bicos desse carro são bem grandes também, viu? E você vê, o Jackson ele tinha trocado os bicos do carro achando que o problema podia ser esse, e não era. Ele tinha uns probleminhas de programação da injeção, de configuração na verdade, e mais o acerto, e mais o regulador, e mais uma série de coisas. Mas ó, dá pra ver já que fasezinha aspirada, ó, começou de pegar o turbo, ele veio legal, tá liso. Ó. Eita, nós, hein? Esses carros são legais demais, cara. E assim, parece que a turbina tá dentro do carro, né? Engraçado. Então, ó, você vê, ele tá bem acertadinho já. Ele tá mais com uma perda na entrada da fase turbo. Quando ele muda de aspirado para turbo, ele tá com uma deficiênciazinha. Ele já tá, parece que já tá lisinho. Vem nessa hora aí, ó. Vê se vocês conseguem ver o manômetro aí. Criançada, não faço isso em casa, hein? Faltando combustível aqui ainda. Vou colocar mais um pouco. 0,4 de pressão positiva. Ver na rua não dá nada, né? Aí galera, 0,93 bar, hein? Bem legal. Nossa, alternador 14 volts, tá bom, né? Ele não tem PS10 nenhum.
legal demais. Olha só. Meu, que carro legal. Voltando aqui. Ó. Ah, moleque, ficou bom o carrinho, hein? Esperto demais, gente. Olha isso. Que legal, cara. Que legal. Estão ouvindo a turbina? Muito alta. 0,9 de pressão, hein? Olha que carrinho gostoso. Câmbio é curto, ó. Um espacinho para ultrapassar ele. Muito legal o carrinho. Tá vendo só como é que são as coisas? Cada um se diverte com o que tem. Com certeza o Jacques vai se divertir muito com o carro, entendeu? Tanto é que assim, ele tem família, tudo, ele usa o carro, né? Ele vai trabalhar em Jundiaí com o carro, tudo. Com certeza o carro vai ficar econômico. Só vai ter vantagem agora do carro estar bem acertado, entendeu? Um acerto fino aqui, sonda wideband e dinamômetro, tá? Pra ficar melhor do que ele tá agora. Tá gordinho de propósito. Eu sempre deixo assim, porque assim, não é carro de corrida. Não adianta deixar o carro na risca da faca pra vir potência e o carro porventura quebrar, acontecer alguma coisa. Não é esse o propósito do carro. Entendeu? É o meu pensamento, pelo menos, né? Legal, bicho. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse rolê, porque, meu, legal esse carrinho, viu? Bem legal. Espera que eu vou tirar. Câmerazinha presa na cabeça hoje. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu o vídeo anterior, clica aqui do lado. Montagem do motor do Golzinho. Eu comecei a montar ele. Então, meu, clica aqui, assiste aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o canal, se inscreve. Não se esqueça de se inscrever e principalmente ativa o sininho. Ativa lá a notificação para você saber que tem vídeo novo, beleza? Obrigado, até a próxima. E muito obrigado pelas toques que vocês deram no vídeo anterior. Eu li tudo. Valeu!